Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. As culturas do mar Mediterrâneo foram umas das mais elaboradas e distintas que já vimos no mundo antigo. Os habitantes da Sardenha criaram uma terra de arte e estruturas inacreditáveis que parecem quase impossíveis de imaginar, mesmo nos dias de hoje. Por causa disso, os antigos povos nos deixaram um número incrível de artefatos misteriosos para tentar interpretar em busca de pistas sobre aquela poderosa cultura que reinou suprema por milhares de anos. A partir de agora iremos falar sobre o misterioso labirinto subterrâneo com indecifráveis símbolos nas paredes. As domus de Janas são estruturas sepulcrais impressionantes constituídas por túmulos escavados na rocha sólida de várias formas. Elas são típicos da região do Mediterrâneo e, em particular, da ilha italiana da Sardenha. O termo significa casa das fadas ou casa das bruxas, embora segundo alguns estudiosos se refira a Diana. Na Sardenha, elas também são chamadas de forrus. Muitas vezes estão unidas umas às outras, formando autênticas necrópolis subterrâneas, com um corredor de acesso comum e uma antessala, muitas vezes ampla e com pé direito alto. Essas estruturas são atribuídas à cultura Ozieri, durante o Neolítico, que na época mudou radicalmente o modo de vida da sociedade sarda. Essa cultura era típica de uma sociedade de fazendeiros, e cuja religião provavelmente foi trazida das ilhas Cíclades. As domus de Janas estão espalhadas por toda a região da Sardenha, onde mais de 2.400 foram documentadas, embora muitas delas ainda não tenham sido desenterradas. As evidências indicam que elas foram construídas entre o quarto e o terceiro milênio antes de Cristo. No município de Sedini, encontra a maior domus de Janas da Sardenha, cuja sala foi convertida em museu etnográfico. As grutas funerárias foram escavadas próximas umas das outras de modo a formar quase um labirinto, nas encostas onde emergia a rocha viva. Embora se encontrem em todo o mar Mediterrâneo, os da ilha da Sardenha destacam pela sua cuidada arquitetura, bem como pela sua decoração, que dá uma ideia aproximada da vida na ilha há 5.000 anos. Por exemplo, você pode encontrar cavernas em forma de cabana redonda com telhados em forma de círculo, embora inclinados, e uma sala retangular com portas e janelas. Símbolos elevados eram frequentemente desenhados nas paredes, alguns deles são absolutamente indecifráveis, outros são espirais e outros são desenhos geométricos curiosos. Lendas antigas falam de pequenas criaturas que invadiam as cavernas. Os seres pequenos eram semelhantes aos humanos, mas diferentes em alguns aspectos, possuíam grandes olhos e não teriam qualquer tipo de pelo. Eles possuiriam algumas estranhas habilidades e seriam imortais. Budas de Bamiyan, que foram destruídos pelo Talibã em 2001, são uma das evidências mais importantes relacionadas à história budista no Afeganistão. Na província de Samangan, um dos locais pré-islâmicos mais notáveis do Afeganistão, existem incríveis relíquias budistas. Uma estupa subterrânea altamente singular conhecida localmente como Takhit Rostam, Trono de Rustam. A estupa recebeu o nome de Rustam III, o monarca persa da dinastia Bavandi. Ao contrário de outras, essa estupa foi cortada na terra de uma maneira que lembra as catedrais monolíticas da Etiópia. Um mosteiro budista com 5 cavernas distintas está esculpido nas margens externas do canal. Ele também contém várias células monásticas usadas para meditação. Pequenas brechas nos telhados permitiram que pequenos feixes de luz entrassem nas cavernas, criando um belo ambiente de silêncio crepuscular. O mosteiro subterrâneo carece de ornamentação, mas é impressionante por sua pura maravilha técnica. Por que essa estupa de Takhit Rostam foi esculpida de uma maneira tão incomum? Os historiadores deram 2 explicações prováveis. Uma é que foi feito como camuflagem para defender o mosteiro dos invasores. Outro argumento muito mais comum é que isso foi feito simplesmente para escapar das dramáticas variações de temperatura do Afeganistão. O lugar que parece ter sido habitado por répteis gigantes o chamou a atenção de centenas de espectadores.
Fontainebleau é uma cidade que fica a sudeste do centro de Paris, na França. Em 1981 foi declarado Patrimônio Cultural pela Unesco. Um dos lugares que mais chamou a atenção é um grande palácio localizado na floresta desta cidade. Neste sítio controverso podem ser encontrados os vestígios de uma vida muito mais antiga do que o nosso mundo atual. Essa floresta é evidência de que criaturas gigantes existiam antes do dilúvio. Muitas pessoas se referem a este lugar como um presente dos deuses. Embora neste local exista um palácio real muito famoso pela sua beleza, toda a floresta como tal oferece uma vista excepcional. A floresta sozinha tem pelo menos 50.000 hectares de área florestal. Alguns pesquisadores concluíram que antes no mundo existiam criaturas gigantes, talvez Fontainebleau seja a prova desses fatos. As teorias indicam que as estátuas encontradas neste local são seres que viveram antes do grande dilúvio ocorrido no início da história da humanidade. Quando o planeta foi coberto pelas águas do dilúvio, o sal do lodo e outros compostos químicos terrestres acabaram afogando todas as criaturas. Será certo? Ou é apenas uma história para os fãs? Na verdade, para muitas pessoas isso faz sentido. Neste local podem encontrar algumas estátuas que parecem não ter sido feitas por ninguém. No entanto, a possibilidade de alguém esculpir as grandes rochas dessa maneira também foi levada em consideração. Mas, esta hipótese leva-nos a outra grande incógnita: se alguém se deu a tarefa de fazer esta talha perfeita, por que é que nenhuma das estátuas tem vestígios de ferramentas usadas? Além disso, existem muitas dúvidas sobre a capacidade das pessoas da época para realizar esse tipo de trabalho. Por outro lado, estudos revelaram que essas pedras gigantes possuem apenas marcas de violentas correntes de água. Essa é a principal característica, que nos leva a concluir que os gigantes já existiam muito antes do dilúvio. Essa teoria em particular é bem conhecida em todo o mundo e não é a primeira vez que se ouve falar dela. Lendas antigas sempre mencionaram que criaturas gigantes com características reptilianas podem ter existido no passado. Mas se isso realmente aconteceu, onde eles estão agora? A história segundo a Bíblia conta que o mundo estava cheio de muita violência, e a inclinação dos homens era má o tempo todo. Então Deus decidiu acabar com aquele mal. Como fiz? Através do dilúvio ele varreu todas as pessoas mais da terra, elas pereceram quando a terra foi coberta com água. Acredita-se que a partir desse evento horrível, os gigantes ficaram petrificados, devido à grande pressão da água. Tempo antes desta terrível inundação, as pessoas viviam em tempos terríveis. A Bíblia até menciona que os anjos do céu brincaram com as leis do DNA. Como resultado de suas ações com mulheres normais, essas criaturas aterrorizantes de um tamanho nunca visto antes surgiram. É possível que até as árvores fossem tão grandes naquela época. Mas, por ordem divina, tiveram que cortá-los e acabar limpando a terra de todo o mal que havia na humanidade. Ao longo do tempo, ouvimos várias teorias sobre esses gigantes da floresta de Fontainebleau, mas será que elas concordam com o que a Bíblia diz? Na verdade, a hipótese do grande dilúvio é a mais ouvida. Mesmo lendas antigas dizem que essas gigantescas estruturas de pedra são o resultado da vida que os anjos levaram na terra. Por isso é que poderiam ter